Olá, gente. Eu espero que esse vídeo alcance vocês num tempo bom, saudável, num tempo de alegria e de paz, de saúde. A gente está aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus e inspirar vocês para o estudo, né, para a edificação na célula. Espero que vocês não preguem na célula, mas que vocês estimulem as pessoas a refletirem e, finalmente, a praticarem aquilo que o tema que for sugerido, ou que está sendo sugerido, né, em cada semana. Esperança que isso traga vida e vontade de estar juntos, né? Esses assuntos são ótimos que têm a ver com a vida prática. Nós estamos essa semana, Damares começou dando na nossa pastora, na semana passada, a introdução sobre o tema do mês é detox da alma, como é que a gente desintoxica a nossa alma. E a abordagem dela foi muito boa, né? E a gente quer compartilhar com vocês alguma coisa mais para esse mês, para essa semana que pega do dia 13 ao dia 19. E o assunto é emoções equilibradas, né? Quando a gente fala de emoções, nós somos humanos, o ser humano, a emoção é inerente, nós somos emocionais, as coisas são feitas e nós nos movemos pela emoção. Mas como se equilibra as nossas emoções são equilibradas pelo conhecimento que temos do Senhor e da sua palavra, nas suas promessas e na fé? Como que a gente vive não vulnerável às situações externas e preservando as nossas emoções de maneira saudável, para que a nossa alma seja saudável e não intoxicada. Isso que eu queria compartilhar com vocês um pouco, baseado no texto de Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 13, que diz assim, olha, Paulo escreve dizendo, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês, o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o texto de Paulo à igreja, né? Aos Colossenses, né? A igreja lá em Colosso. A questão da gente é que ele começa com uma ordem e uma insistência, dizendo, alegrem-se no Senhor. E eu digo para vocês novamente, alegrem-se. Parece que ele quer impor, ou quer dar um imperativo, né, de uma coisa que está relacionada às nossas emoções, e parece contrassenso. Será que a gente pode estabelecer uma imposição da alegria? Mas é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, ele está dizendo que há uma possibilidade de nós
estarmos alegres. São dois textos que falam da alegria e dessa emoção extraordinária, né? Dois versículos. É o versículo 4 que ele diz assim, olha, alegrem-se sempre no Senhor. E depois ele vai dizer, lá no versículo 12, ele diz assim, olha, eu sei passar as necessidades e todas essas coisas. Eu aprendi o segredo de viver contente em todas essas situações. E ele termina no 13 dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Olha, ele está dizendo que existe um segredo, uma maneira de nós vivermos, alguma coisa que pode ser aprendida, que pode ser trabalhada, que pode ser conhecida, que pode ser descoberta na palavra de Deus e que vai nos ajudar a cumprir essa ordem de Paulo dizendo, alegrem-se no Senhor. Me faz lembrar uma pregação do John Piper, que ele fala sobre isso, que o tema da pregação é sobre a alegria, e ele utiliza aquele texto de Salmo, que ele diz que na presença do Senhor abundância de alegria e delícias perpétuas, né? E não há um ambiente, não há uma situação que possa superar isso. Plenitude é pleno e perpétua, é uma alegria constante que não acaba. Então, Paulo diz isso e traduz dizendo, olha, alegre-se, eu insisto com vocês, alegrem-se no Senhor. Se ele está dizendo isso é porque tem uma maneira de nós vivermos, tem no reino de Deus uma maneira de nós subsistirmos diante das situações adversas que vêm na nossa vida, sem que a gente perca a alegria. Então, o estudo dá duas situações, a porta de entrada e a porta de saída. E eu vou inverter aqui o texto, né, o versículo, para que a gente possa entender e seguir essa ideia da palavra da semana. Bom, existe aquilo que entra na gente, aquilo que nós capturamos, aquilo que habita e é cultivado no nosso ambiente da alma. O que ocupa esses espaços? Qual é a nossa meditação? O que a gente pensa? Como a gente vê o mundo está em função daquilo que nós recebemos. Paulo diz lá no versículo 8, ele diz assim, olha, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Paulo está dizendo que a alegria depende daquilo que ocupa o pensamento da gente. Qual o assunto das nossas conversas, né? Eu fico pensando, quando lá em Antioquia começaram a chamar os cristãos, né, os seguidores do caminho de cristãos, eu imagino que não era porque o pessoal se vestia como Jesus. Eu imagino que era porque o assunto que se tratava nos encontros do caminho dos cristãos era Cristo. Jesus era o assunto da história, da história entre eles. O que ocupa o nosso papo? O que ocupa os nossos grupos de WhatsApp? Qual é o assunto que a gente mais recebe e lê? O quanto a gente medita e fala e pensa sobre? Será que a gente é influenciado pelas notícias de jornais? E é isso que ocupa o nosso pensamento? Será que na nossa cabeça só pensamos em pandemia e Covid-19 e essas coisas? Ou a gente tem um ambiente, alguma coisa saudável que a gente possa refletir e pensar? O apóstolo Paulo está dizendo que se nas coisas que a gente pensa, se há saúde, se há alguma pureza, se há alguma coisa boa, nobre, isso deve ocupar o nosso assunto, o nosso pensamento. Isso deve ocupar a sala da nossa alma. Descobrir o que é bom para se falar, para se conversar. Há pessoas que se aproximam da gente e o compartilhar dela enriquece a nossa alma, alegra o nosso coração. A gente desfruta de um raciocínio, de um pensamento saudável.
Paulo está dizendo aqui que isso deve ocupar os nossos pensamentos. Olha, a gente acorda de manhã, às vezes os nossos primeiros pensamentos não são saudáveis. A gente está preocupado com conta para pagar, com os trabalhos a serem feitos. E, assim, eu não vou dizer que isso não seja normal, não importa. Mas a gente precisa ocupar a nossa mente com coisas boas. Irrigar a nossa mente com textos da palavra, com promessas do Senhor, com histórias que refletem e abençoam a vida da gente. Esse deve ser o nosso assunto e o tema das nossas canções, né? Das músicas que nós ouvimos. Às vezes a gente está refletindo sobre coisas que estão, ouvindo coisas que estão impregnando a nossa alma, o nosso coração, com balelas, às vezes com coisas até pecaminosas, e nós estamos deixando isso, e isso fica refletindo e adoece a gente. E faz com que a nossa vida não seja... a gente não consiga ser alegre em todo o tempo no Senhor. Mas existe também a porta de saída. O que sai de nós? Onde que a gente vai extravasar as coisas? Porque nós estamos diante de um mundo que nos agride, que nos entristece, que são setas que voam de dia, peste que se propaga nas trevas. O que a gente vai... qual é a nossa válvula de escape? Onde está a porta de saída? Aí o versículo 6 diz assim, olha: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo está dizendo que se tem uma reflexão que nós devemos permanentemente fazer, meditar, encher o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, a gente também tem que extravasar aquilo que nos angustia e nos deixa ansioso na presença de Deus, contando para Ele as nossas ansiedades, contando para Ele aquilo que nós temos sofrido e vivido. Me faz lembrar o texto que Jesus fala lá no capítulo, Mateus registra no capítulo 6, dizendo: não andeis ansiosos com coisa alguma, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Paulo está dizendo que para a nossa alma ficar pura, às vezes nós queremos esvaziar a nossa alma explodindo com as pessoas, brigando, reclamando, mas a gente não se aproxima do Senhor e conta para Ele as nossas histórias. Deus sabe, é lógico que Deus sabe. Nada é oculto a Ele, Ele sabe a minha vida. Mas é importante que eu diga para Ele, conte as minhas necessidades, suplique a Ele, diga para Ele a minha dependência, fale com Ele das minhas angústias, até mesmo da minha incapacidade de compreender o outro, para que a nossa ansiedade seja lançada sobre Ele. E a gente deve fazer isso, e Ele dá assim, a dica, oração, súplica, com ações de graças. A gente precisa reconhecer de que o que o Senhor traz e o que o Senhor dá para nós é bom. Todas as coisas, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Deus tem um propósito. A gente precisa estar diante dele e trazer a ele as nossas angústias e ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Antes de extravasar, antes de explodir com os outros, a gente precisa levar ao Senhor a nossa ansiedade, ou se livrar dessa ansiedade aos pés do Senhor. A minha oração, o meu desejo, é que a alegria do Senhor seja permanente no coração de vocês, no nosso.
Eu tenho o costume de dizer que na minha vida, se não há alegria, se a alegria não está no que eu estou fazendo, eu entendo que não é do Senhor. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. As minhas emoções, elas precisam ser tratadas e saudáveis, de maneiras que, embora as questões externas possam, o vento possa passar, o vento possa abalar, nós precisamos eu preciso estar estável emocionalmente, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que eu tenha saúde para viver cada dia obedecendo essa ordenança. Alegrem-se sempre no Senhor, eu digo para vocês, alegrem-se no Senhor. Que essa palavra seja de bênção para vocês. Eu espero que a alegria seja abundante, multiplicada na vida de cada um, que vocês sejam guardados no Senhor. E que o encontro de vocês, mesmo que virtual, seja um encontro rico, enriquecido pela presença e pelo propósito de Jesus em cada célula, em cada pequeno grupo. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês. Amém.